Olá, alunos. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli. Estou aqui para dar sequência na nossa segunda semana da disciplina Tendências Pedagógicas, da pós-graduação em Práticas Pedagógicas. Eu sugiro que vocês tenham sempre à mão o material para anotações, e postem-nas, compartilhem com o grupo nos fóruns e postem-nas nos espaços comuns, no webinário e sala de aula. Então, dando sequência, estamos aqui na pós em Práticas Pedagógicas, na disciplina Tendências Pedagógicas, ministrada por mim, professor Leonardo Finelli. Continuamos com a discussão do livro Saviani, Escola e Democracia, avançando um pouco mais nesse capítulo. Avançamos agora para a discussão das teorias crítico-reprodutivistas. Então, essas postulam que não é possível compreender a educação senão a partir dos condicionantes sociais, ou seja, ela assume uma dependência da educação em relação à sociedade. Entretanto, as teorias crítico-reprodutivistas concluem que a função própria da educação consiste na reprodução da sociedade em que ela se insere. Daí essa ideia de ser crítico-reprodutivista, ela reproduz, ela traz uma crítica ao funcionamento, dessa reprodução da sociedade dentro do ambiente escolar. Assim como nós vimos nas teorias não críticas, existem vários representantes com diferentes versões que reconhecem a escola com a função equalizadora, que se tornou, então, discriminadora e, consequentemente, repressiva. É o que leva a problemas de aprendizagem. Para esse grupo agora, o papel da escola passa a ser reproduzir a sociedade de classes, as diferenças hierárquicas da sociedade de classes, e reforçar um modo de produção capitalista. Então, dentro desse grupo, nós também vamos ver aí mais 3 teorias, não se limitam a essas, mas vamos ver mais 3 teorias. Falamos agora da teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica. Então, essa proposta de discussão dessa teoria da violência simbólica, ela é baseada no livro de 1975, de Bourdieu e Passeron, A Reprodução, Elementos de uma Teoria do Sistema de Ensino. Então, os autores, Bourdieu e Passeron, consideram os fundamentos de uma teoria da violência simbólica sistematizada em um corpo de proposições logicamente articulados, segundo um esquema analítico-dedutivo, e assim expõe os resultados de uma pesquisa empírica que eles realizaram na Faculdade de Letras, na França. Vejam que aqui a gente já começa a ter um elemento similar ao que a gente discutia na teoria tecnicista. Então, é uma proposição lógica, é um argumento derivado da ciência, de uma pesquisa empírica que eles realizaram e observaram uma série de elementos quanto ao funcionamento da escola. Então, eles tratam da explicitação das condições lógicas de possibilidade de toda e qualquer educação para toda e qualquer sociedade, de toda e qualquer época ou lugar. Retomam também os princípios de Comênios, da Didática Magna de 1657. E aí a lógica, então, uma lógica sociológica da educação. Vejam que essa ideia de ensinar tudo a todos estava lá atrás, no modelo tradicional, se replica na pedagogia tecnicista e volta mais uma vez à baila, agora com o modelo da violência simbólica. Então, ela se torna uma teoria axiomática que se desdobra dedutivamente dos princípios universais para os enunciados analíticos e suas consequências particulares quanto ao princípio educacional. Então, cada grupo de proposições sempre começa com um enunciado universal, então, por exemplo, todo o poder de violência simbólica, toda a ação pedagógica, entre outros, e termina com uma aplicação particular, expressa através de uma fórmula. É uma formação social determinada pelo... E aí vem a explicação. Então, em termos de aspectos, como a gente vinha discutindo, vantagens e desvantagens, ou favoráveis e desfavoráveis, é mais uma vez uma teoria da educação que se pretende universal. E isso é importante, isso é interessante. Bourdieu e Passeron
nomeiam a violência simbólica que toda e qualquer sociedade se estrutura em um sistema de relações de força material entre grupos e classes. Então, o sistema de força simbólica reforça, por dissimulação, as relações de força material. Né? Então, diferenças econômicas levam a diferenças hierárquicas de poder. Assim, ao reconhecimento da denominação e de sua legitimidade pelo desconhecimento, parte da dissimulação, de seu caráter de violência explícita. Né? Não há explicitado, não é discutido que o pobre não pode estudar. Não, o pobre pode estudar, mas ele vai estudar numa escola de periferia, mais distante, com mais dificuldades, com menos recursos, com professores menos qualificados, etc. Então, a violência ela não é explícita, mas ela vai perpetuar essas diferenças de classes, essas diferenças hierárquicas. Então, a violência simbólica se manifesta de múltiplas formas. Né? Então, por exemplo, a formação da opinião pública através dos meios de comunicação de massa, de jornais, a pregação religiosa, Deus quer assim, a atividade artística e literária deve ser assim, a propaganda e a moda, a educação familiar, entre outros, que estabelecem uma forma de pensar que um grupo pode mais do que outro grupo. E eles explicitam a ação pedagógica como uma imposição arbitrária da cultura, que também é arbitrária dos grupos ou das classes dominantes, aos grupos ou classes dominados. Essa imposição implica necessariamente que uma autoridade pedagógica se encontra objetivamente reconhecida como uma autoridade legítima. Né? Vejam se vocês já tiveram essa situação. Um problema escolar, um problema de sala de aula que não foi possível, né, que ganhou corpo, que não foi resolvido pelo professor, subiu para a coordenação, que subiu para a direção, que demandou a presença de um inspetor escolar ou de um delegado da Secretaria de Educação, olha os nomes, né, inspetor, delegado, que vem à escola a partir dessa autoridade legítima atribuída pela estrutura hierárquica organizacional da escola, para estabelecer as normas, as novas normas, ou o funcionamento, ou a solução, a proposta de solução para aquele problema. Então, a ação pedagógica que se exerce através da autoridade pedagógica se realiza através do trabalho pedagógico, né, que a gente executa efetivamente em sala. Então, a ação pedagógica escolar reproduz a cultura dominante e contribui para reproduzir a estrutura das relações de força numa formação social onde o sistema de ensino dominante tende a assegurar-se do monopólio da violência simbólica legítima. Então, a função da educação é a de reprodução das desigualdades sociais, pela reprodução da cultura. Ela contribui especificamente para a reprodução social. A gente faz na escola funcionar da maneira que a sociedade funciona do lado de fora. O professor dá mais atenção para o aluno branco, belo, inteligente, do que para o aluno pobre, negro, com dificuldade de aprendizagem, que é o que mais demanda desse potencial. Então, consequentemente, os marginalizados, os que têm dificuldade de aprendizagens, são os grupos ou classes dominadas. Eles são marginalizados socialmente porque não possuem força material ou capital econômico, grana, e são marginalizados culturalmente, porque também não possuem força simbólica, eles não possuem capital cultural, eles não têm essa consciência, esse conhecimento para poder criticar e modificar essa estrutura. E a educação constitui um elemento reforçador dessa disputa, ela não age como um fator de superação dessas diferenças. A tentativa, então, de utilizar a educação como um instrumento de superação da dificuldade escolar é apenas ilusório, pois a função da educação é dissimular a dominação e dissimular essa violência simbólica para que ela não se pareça com violência, para que pareça um estado normal, regular, natural do processo de formação. Fico por aqui, a gente continua com uma próxima aula em breve.